Olá, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai abordar alguns temas relacionados à cultura. A gente vai falar um pouco, do conceito, cultura, o seu desmembramento em cultura material e imaterial e o estudo, realizado acerca da cultura que é feito pelos antropólogos. Bom, primeiramente, a cultura ela surge nessa palavra com o significado de plantio usado, na antiguidade. Muito se falava do trabalho com a terra, do trabalho com o cultivar a terra. E daí nasce essa palavra cultura, ainda usada em alguns ambientes rurais, até atualmente, como por exemplo a cultura do café, a cultura do arroz. Bom, com o passar do tempo, o significado da cultura, tendo em vista a questão do plantio, ele se redesenha, se retransforma, e principalmente no período dos iluministas, no século XVIII, ele ganha uma outra conotação que seria o homem culto, o homem que tem conhecimento, aquele que tem acesso aos livros, às informações. A gente percebe nesse momento aí que há um entendimento de que pessoas cultas são apenas aquelas que têm acesso às teorias e conteúdos acadêmicos. Vale ressaltar que mais para frente a gente vai falar de um outro tipo de cultura que é a popular, que vem exatamente numa via de mão dupla no sentido da cultura erudita. Tá? Bom, pegando então já esses conceitos, tanto do plantio quanto do homem culto, a gente tem um conhecimento do que seria a cultura no seu sentido de produção. E a gente fala que toda produção realizada pelo homem, ela é uma cultura. E aí a gente tem a questão da cultura material e da cultura imaterial. A cultura material, no caso, seria aquele objeto físico, o que o homem faz e que se torna cultura. E claro, devido ao seu valor, pode se tornar um patrimônio cultural. A gente tem exemplos de algumas igrejas, artefatos, que são estruturas físicas e que se tornam, devido ao seu valor, num patrimônio cultural material, ou seja, palpável. No caso de Passos, por exemplo, nós temos a Capelinha da Penha, que é um conjunto arquitetônico tombado, é um patrimônio municipal físico, portanto ele é um patrimônio material. No campo imaterial é o que está simplesmente, não necessariamente que é passado em livros, mas é o que é passado de geração em geração, seria a arte de fazer, Então nós temos aí, por exemplo, o queijo da canastra, não é o queijo em si, porque se fosse o queijo seria material, mas é a arte de fazer o queijo. E portanto ele é enquadrado no sentido de cultura imaterial. E quando ele ganha seu valor, ele passa a ser uma cultura de um patrimônio imaterial. Ok? Então nós temos esses dois entendimentos de cultura: material mais físico, no sentido de objetos, e o imaterial no sentido da arte de fazer, algo intangível. Ok? Bom, quem, e qual profissão que se aprofunda mais nesse entendimento? Nós temos os antropólogos. A antropologia ela nasce exatamente para estudar o homem e seu comportamento, principalmente ressaltando a questão cultural. Então nós vamos ter aí, diversos antropólogos que vão fazer essa busca pelo entendimento da cultura, cada um trabalhando de uma forma, uns mais teóricos, outros usando a participação da observação de campo, o trabalho de campo, o aprofundamento, que será um tema da próxima aula, quando a gente vai abordar mais aprofundado aí a questão das escolas antropológicas. Ok? Espero ter contribuído e até a próxima aula.